Nós vamos começar agora nosso estudo. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia aí, por favor. Pegue sua Bíblia, segure bem forte, nós vamos fazer uma oração para que Deus conduza a gente nesse estudo de hoje. Vamos falar com Deus? Você que está em casa também, convido você a orar. Vamos falar com o nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu estás conosco, Tu estás aqui. Mediante a diversas dificuldades que nós enfrentamos, percebemos e temos a certeza única de que Tu estás conosco em todos os momentos. Nós queremos pedir, Pai, para que o Senhor nos abençoe nesse momento de estudo da Tua Palavra e que ao ser aberta que possamos ouvir o Espírito Santo falando ao nosso coração, mediante as nossas necessidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então meditar, pessoal. Você está com a sua Bíblia aí, e eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia, por enquanto, aberta num salmo lindo, que nós vamos refletir em várias histórias hoje, e aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmo 90, no Salmo 90, por gentileza. Caso você não tenha a tua Bíblia aí, o nosso querido Evaldo vai projetar para a gente aí, no Salmo 90 e o verso 12, é um salmo muito conhecido, que a gente sempre revisita ele em alguns momentos, e principalmente nesses momentos agora de Ano Novo, das coisas que a gente planeja, né? Eu tenho certeza que de repente você já fez aí para esse ano as suas metas, né? Todo mundo pensa em metas quando a gente está indo para um ano novo, né? Você normalmente pensa que vou comer mais saudável, fazer exercício físico, guardar um dinheiro todo mês, né? Visitar mais os parentes, passar tempo com a família, enfim. E isso tudo é muito válido. Porque quando a gente se planeja dessa maneira, né, não há problema nós fazermos planos de tudo aquilo que nos faz bem, né? Mas Salmo 90, no verso 12, diz uma mensagem que é muito forte. E ela fala assim: ensina-nos a o quê? Contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Todos os dias nós devemos ter a certeza de que nós vivemos esse dia da maneira mais sábia, com a presença de Deus do nosso lado. E eu gostaria de te lançar um desafio, até você que está em casa também, para que dentro das metas que você traçar, por que não traçar metas espirituais também? Muitas vezes a gente faz todas essas metas que eu falei aqui, e algumas outras mais, mas a gente muitas vezes não tem metas espirituais. O que seria isso? Eu já falei isso aqui em algum culto, mas por que não pedir a Deus para que nos envie oportunidades de salvação, nos envie oportunidades de darmos estudos bíblicos, oportunidades de levarmos pessoas a Cristo? São metas que nós chamamos de espirituais, porque senão você pode levar todos os tipos de alvo a sério, mas faça planos e também metas espirituais. Senhor, quero fazer o culto todos os dias com a minha família. Isso é indispensável. Culto familiar é indispensável, precisa ter todos os dias. Quero ler a Bíblia em um ano. Quero ler tal livro do Espírito de Profecia. Faça metas e cumpra metas espirituais. E eu gostaria de conversar com vocês hoje, dentro desse rumo de metas. Uma das metas que a gente não pode esquecer é sempre de buscar a palavra de Deus, como a gente está conversando. Existe uma frase que a gente sempre medita, né? Sobre a presença de Deus, sobre como buscar a presença de Deus, a gente fala isso direto. Mas eu gostaria de refletir com vocês em algumas histórias da Bíblia, de pessoas que escolheram rejeitar a presença de Deus, e quando a gente olha por cima, foram rejeitados por Deus. A gente aprendeu no sermão de ontem, pelo irmão Wilson, que Deus, Ele, ao ver que as árvores que dão fruto, essa frutifica e dá glória ao nome de Deus, mas aquela que não dá fruto, Ele corta.
e de Deus vem a destruição, então quer dizer que Deus é mau? Não, a gente sabe muito bem disso. De Deus vem a vida e a morte é o salário do quê? Do pecado, né? O pecado resulta em morte. E aí, como a gente viu, né, ontem o irmão viu se explicando para nós, Deus precisa exterminar o pecado, então Ele precisa destruir o pecado, e o pecador que estiver abraçado no pecado, infelizmente, recebe a mesma sentença. Agora eu gostaria de estudar, né, com você, como eu falei, essas duas histórias, e a primeira história está lá no começo da Bíblia, as duas estão bem próximas, e a primeira é lá em Gênesis 4, gostaria que você abrisse aí, Gênesis 4, gostaria de mandar um abraço também para Célia, que sempre está nos assistindo aí. Célia, abre aí em Gênesis 4, vamos aí conosco, nossa telespectadora que não perde um culto online, ela sempre está ali, Célia Campos, lá de São Paulo. Gênesis 4, você que já abriu em Gênesis 4, você viu qual história nós estamos nos tratando aqui, que é a história de quem? Dos dois irmãos, Abel e Caim, Caim e Abel. Vamos ler aqui, a partir do verso 3. Aconteceu, isso, muito bom. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, verso 4, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Essa versão até ficou mais legal para entender. Caim se enfureceu e ficou transtornado, né? Ficou muito chateado com isso que aconteceu. Aí depois, o verso 6, então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu-lhe o semblante? Verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes ou fizeres aquilo que é mal, eis que o pecado está à porta, o seu desejo será contra ti, mas te cumpre, é o teu dever dominá-lo. Essa história você conhece muito bem, dos dois irmãos, Caim e Abel. Desses detalhes da história que a gente gosta de perceber, é que dentro desses versos que nós lemos, diz bem claro, que a oferta oferecida por Abel, vamos para Abel primeiro, foi uma oferta de um sacrifício, de um animal, de um cordeiro, dentro, e a Bíblia diz, do seu rebanho. Ainda dá uma característica que essa oferta que Abel ofereceu, foi das primícias do seu rebanho. A gente sabe que quando a gente vê esse termo na Bíblia, primícias, nós estamos falando da primeira leva, só que não é uma primeira qualquer, é a primeira de qualidade, ou seja, um cordeirinho muito bonito, muito saudável, e esse foi oferecido ao Senhor. Lembrando que o detalhe é ser dito, do seu rebanho, ou seja, do próprio rebanho dele. Mas a oferta de Caim, quando a gente vai para a palavra de Deus, ali nos primeiros versos que a gente leu, Caim ofereceu o fruto da terra. A Bíblia diz assim, no verso 3, o fruto da terra. Você sabe muito bem qual que era a profissão de Caim. Ele era o quê? Muito bom, agricultor, ele era lavrador, né? Ou seja, mexia com plantações, mexia com frutas. Mas não deixa claro se essa oferta que ele trouxe era por sinal do próprio serviço dele, do próprio trabalho dele. Ele trouxe frutos ao Senhor e entregou como oferta. Mas a gente sabe muito bem que Deus não aceitou, porque não foi isso que Deus pediu. Aí você pode notar e falar assim, poxa, mas então quer dizer que Deus foi ingrato com a oferta de Caim? Ele ofereceu aquilo que ele quis? Mas o ponto principal é que não foi isso que Deus pediu. Mas, melhor ainda, não foi isso que ele precisava oferecer. Lembrando que para que houvesse justificação e remediação, perdão dos pecados, alguém precisava substituir o lugar
do pecador. Porque como a gente falou no começo, a morte é resultado do quê? Do pecado, muito bom. Se alguém peca, recebe a sentença de morrer. Nós não morremos porque nós temos aquele que intercede por nós, nos salva do pecado e morreu na cruz. Quem nós estamos falando? Jesus, que intercede por nós, é nosso mediador. Ele nos salva da morte. Naquele tempo Jesus ainda não havia morrido, por isso que você sabe da história de Adão e Eva quando saíram do jardim. Quando eles vão sair do jardim, Deus oferece e faz para eles roupas do quê? De cordeiro, para que eles possam tampar as suas vergonhas. Já Deus mostrando que precisava ter um substituto para assumir o lugar do pecador. Caim não devia oferecer frutos, por mais que fosse aquilo que ele trabalhava, por mais que fosse aquilo que ele tivesse mais contato, mas não foi o que Deus pediu. Caim pode ser que ele tenha acertado na ideia de oferecer alguma coisa, mas não foi aquilo que Deus havia pedido. Esse pode ser um dos nossos erros ao rejeitarmos a presença de Deus, quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: eu vou fazer as coisas do meu jeito. Deus está pedindo que eu faça isso, é necessário que eu faça isso, mas não. Eu sei aquilo que é melhor para mim e Deus vai entender. Você já viu essa frase, né? Deus me entende, Deus sabe. Ele me aceita do jeito que eu sou. Mas eu até jogo a própria frase contra a pessoa. Deus me aceita do jeito que eu sou. Mas será que você aceita Deus do jeito que Ele é? E as coisas que Ele pede e aquilo que nós devemos fazer? Caim tinha a disposição para entregar, mas aquilo que ele queria. E você sabe muito bem como resultado disso, assim como lemos na Bíblia, a ira cresceu no coração, ele teve aviso de Deus e falou: cuidado, Caim, o pecado está à porta, amigo, não deixe que ele te domine. Mas a gente sabe que o próprio aviso do próprio Deus não foi suficiente, pois ele chama Abel, e aí o verso continua, ele chama Abel em um momento, e então ele comete o primeiro martírio, que foi alguém que morreu em nome do Senhor, ou por ser fiel ao Senhor, por representar a sua fé. Acontece que ao passo que segue o texto, no verso 15 do capítulo 4, nós temos uma questão interessante, que diz assim, capítulo 4, verso 15 está dizendo aí: o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim, o assassino, será vingado 7 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que encontrasse. Até existe pode deixar esse verso aí, não tem problema. Até existe uma discussão, dentro dos estudiosos da Bíblia, que dizem que esse sinal que Deus colocou em Caim foi um sinal físico, como se ele tivesse feito alguma coisa visível para que as pessoas percebessem que Caim foi marcado com o sinal de Deus. A gente entende dentro do meio teológico que todas as explicativas que a gente tem para esse sinal, do que foi esse sinal, vai ser em vão, porque não vai dar nada, a Bíblia não deixa nada claro, o Espírito de Profecia também não deixa nada claro. A única coisa que nós sabemos é que, e isso que importa, é que esse sinal que Deus deixa para Caim, é que nós chamamos de sinal de misericórdia. O que significa isso? Por mais que Caim tivesse pecado e algo mortal que tirou a vida do seu próprio irmão, ele temia, como a gente viu ali no verso anterior, no 14, ele temia que ele fosse assassinado, ele temia que as pessoas fossem até ele e que quisessem o matar, porque ele havia sido o primeiro assassino. Mas mesmo assim, Deus o blinda, deixando um sinal para dizer que mesmo aqueles que o ferissem teriam consequências graves, o que a gente chama de misericórdia. Ainda que um pecador peque de maneira totalmente brutal, ou que para a sociedade seja algo escrúpulo, ainda há chance de salvação. Óbvio, nós não sabemos qual foi o fim de Caim, mas ele tinha ainda oportunidade de misericórdia e salvação.
Dentro dessa história, nós percebemos que Deus não rejeita Caim, Ele faz de tudo para que traga Caim ao seu lado, instrua no sacrifício que deva ser feito. Você viu que Deus alerta ele: cuidado, Caim, mas ele decide seguir a sua sina e o seu objetivo. Quantas vezes nós deixamos o nosso ego dizer melhor aquilo que nós devemos fazer em relação ao nosso Deus? Lembrando, a adoração a Deus não é sobre aquilo que eu sou, mas sobre quem Deus é. Não é sobre o que eu tenho, aquilo que eu posso fazer e quem eu sou e que eu posso fazer para Deus. Não, por isso que existe a salvação pela graça. Independente daquilo que a gente faça, não vai nos deixar melhor salvos ou pior salvos. Por isso que toda a salvação está em Cristo Jesus. Nós pecamos e rejeitamos a Deus quando decidimos fazer do nosso jeito, que foi o caso de Caim. A rejeição por querer fazer aquilo que ele achava melhor para o Senhor. Outra história que nós também vemos aqui dentro está a 2 capítulos de distância do qual nós estávamos, que é o capítulo 6. O capítulo 6 é a história de Noé, você conhece muito bem, Gênesis capítulo 6, abra a Bíblia aí, Gênesis 6, verso, não falei para ti não, Evaldo, mas beleza, 5, verso 6, capítulo 6, versos 5 e 6, os dois versos, 5 e 6 primeiro, fala sobre Noé. Noé, dentro da linhagem de Adão, foi aquele que foi representado, escolhido por Deus para construir uma grande arca. Você sabe muito bem a história, mas eu quero notar em um grupo especial aqui dentro da história de Noé. No capítulo 6, versos 5 e 6, acompanhe comigo por gentileza, capítulo 6, versos 5 e 6, está na tela para você que veio desarmado hoje. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Verso 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Segura esse verso aí. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Ponto interessante que nós devemos estudar aqui. Pastor, tem algo errado aí. Deus é o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, pode fazer todas as coisas, sabe de todas as coisas. Como é que Deus pode se arrepender? Se eu me arrependo, eu mudei de ideia. Eu tinha algo em mente, agora que eu me arrependi, eu fui pego de surpresa. Mas Deus pode ser pego de surpresa? Negativo, nunca. Dos atributos divinos está a onisciência, Deus sabe de todas as coisas. Então, como nós podemos entender esse termo, que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Ora, é algo bem simples. Existe um termo que a gente chama de antropopatismo. O que é esse termo, essa palavra difícil aí, antropopatismo? É quando nós, pode deixar o verso ali, não tem problema não. Quando nós queremos demonstrar em palavras o sentimento divino. Por exemplo, exemplos que nós temos de raiva. Quando alguém fica com raiva, pessoal, quais são os sintomas? O semblante muda, né? Esbraveja, xinga, fala alto, sai batendo. Tem uns que ficam bravos, ficam quietinhos, ficam mais reservados. Quando alguém está triste, qual é a característica de alguém que está triste? Chora, né, vai ali e fica assim. Isso. São características que nós conhecemos da tristeza e dos sentimentos humanos. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a ira de Deus, nós não podemos transmitir que a ira de Deus é como a ira humana. Desbravejar, perder a paciência. Você imagina Deus fazendo isso? Não. Mas o profeta recebe a visão do Senhor, e agora, para tentar deixar de uma maneira mais compreensível para nós sobre o Senhor, ele coloca um sentimento que nós sentimos, mas não que seja aquilo que Deus sentiu. Você começa a perceber isso bastante nas profecias. Por exemplo,
lá em Apocalipse, você vê aquela montoeira de animal lá, né? Só que uma palavra que o profeta utiliza, um termo que é sempre utilizado, ele diz assim: e vi um que era semelhante, ou que era como leão, que parecia, entende? Que parecia, que dá a entender. Porque não há como entender e compreender os pensamentos do nosso Deus. O Senhor tem planos infinitos para nós. Você já viu aquela passagem que Paulo diz, né? Porque olho algum viu, ouvido nenhum ouviu, coração nenhum sentiu aquilo que Deus preparou, está separado para aqueles que o amam. Não tem como nós entendermos como é o coração de Deus, o sentimento de Deus. Então não é que Deus trocou de ideia, entenda bem, mas Deus se arrependeu no sentido de sentiu tristeza profunda. Deus já sabia que a humanidade seguiria por esse rumo e apenas sentiu tristeza pelo fato de a humanidade concretizar aquilo que assim o faria. Deus não foi pego de surpresa, Deus não se arrepende, Deus não troca aquilo que ele faria, mas para que Moisés, que foi aquele que escreveu o livro de Gênesis, deixasse mais claro o sentimento que Deus ali sentiu, coloca a palavra arrependimento. Mas Deus não é pego de surpresa, Deus não troca de ideia, Deus sabe de todas as coisas e graças a Ele, por isso nós temos essa segurança. E dentro da história aí de Noé, ele constrói a arca, e quando a gente vê na passagem bíblica, ele passa um bom tempo construindo a arca. Dentro desses dias, agora eu quero ver quem são os bons de Bíblias aí. Quanto tempo Noé passou construindo a arca? Construindo. Cadê a galera do ano bíblico aí? Pode falar, pessoal, vamos ver se tem alguém que sabe. São anos. Há aproximadamente 100 a 120 anos. Nós entendemos isso porque a primeira vez que é citado Noé na Bíblia, ele é citado com 500 anos que ele teve os seus filhos. E aí ele vai entrar na arca quando ele tinha 600. Então vai dar mais ou menos ali aproximadamente 100 a 120 anos que ele passa construindo. Só que agora nós vemos para o ponto também da rejeição à palavra de Deus. Dentro da história de Noé, a sua família rejeita entrar na arca, sim ou não? Não, a família entra. Quem é que rejeitou aí dentro da história de Noé? Apenas todo mundo. Todos os outros que viviam nesse tempo. Vale a pena lembrar que nesse momento ainda, os seres humanos que existiam na terra, o Espírito de profecia fala que eles ainda desfrutavam do vigor muito próximo daquilo que era de Adão e Eva, pois fazia, entre aspas, pouco tempo que havia sido a queda do homem. Então você pensa que eram pessoas muito fortes. Aí quando você fala assim, quando você vê, né? Ah, Noé e os seus filhos construíram a arca. Besteira, como é que eles fizeram isso? Olha como é que a gente demora para fazer um prédio. Mas lembrando que naquele tempo eles ainda desfrutavam um pouco, boa parte do vigor deles, ou seja, força física, raciocínio para cuidar das coisas. Lembrando que raciocínio, conhecimento é diferente de sabedoria, né? Então eles pensavam, faziam as coisas, eles tinham mais força para isso. Só que de todos aqueles que habitavam, Noé e sua família apenas entraram na arca, todos os outros rejeitaram. Lembrando, eles tiveram chance para entrar? Com certeza. Vai dizer lá em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 5, não precisa abrir, mas está lá, que diz que Noé era o pregador da justiça. Quando a gente vê o verso dizendo que Deus mandou, aí você pode falar, não, Deus mandou só Noé e a família. Não, era a arca para todos. Deus disse para Noé e para a família, só que assim como Abraão intercedeu perante a Deus pela família de Ló na cidade de Sodoma e Gomorra, Noé também intercedeu e fez e pedia e pregava para que todos que tivessem oportunidade entrassem na arca. Ele pregou. E eu acho muito interessante uma citação do Espírito de profecia que diz assim, que os filhos, os parentes de Matusalém, os parentes próximos de Noé ajudaram na pregação, na construção da arca. Tiveram pessoas que ajudaram na construção da arca
mas não entraram. Escolheram não entrar. Dentre os argumentos das pessoas que escolheram não entrar, um deles estava a vergonha. Imagina construindo uma grande arca, nunca havia chovido, todas aquelas pessoas debochando, e começa a vir a dúvida. Eu até sei que é certo, eu até confio que vai chover, mas eu tenho vergonha do que os outros vão pensar. Muito cuidado. Como nós falamos, o primeiro ponto, você pode rejeitar a Deus pela sua autoconfiança e fazer aquilo que você acha que é certo. Você pode rejeitar a Deus pela falta de confiança, ou por sentir vergonha daquilo que Deus pode fazer na sua vida e aquilo que os outros vão pensar. Esses escolheram não entrar na arca por ter vergonha do que outros iriam pensar. Você, meu amigo, minha amiga, pode estar num vale de decisão perante a mensagem do Senhor, de fazer parte da igreja de Deus, do povo de Deus, mas pode ser que tenha alguém na sua família, ou algum amigo, ou algum parente, alguém que esteja tirando sarro de você em casa também. Lembre-se sempre, Cristo não sentiu vergonha de se rebaixar de Deus para homem, para morrer no seu lugar. E perante o universo, essa poderia ter sido a maior vergonha possível. Deus se torna criatura, homem, e ainda sendo Deus, para morrer no meio e no seu lugar. Sem reservas, se entregou por mim e por você. Eles tiveram chance de entrar sim, Noé pregou a todos. E não somente com palavras, mas com atitudes, porque a Bíblia deixa bem claro que Noé era um homem reto e íntegro, diante de todos os povos. A porta da arca se fecha e a Bíblia diz que ainda lá dentro eles permaneceram 7 dias sem ver ou ouvir nenhum pingo de chuva. A gente não tem como saber, mas com certeza Noé pode ser que tenha duvidado em algum momento. Mas a chuva vem, e vem com força, e aqueles que rejeitaram o Senhor, agora padecem afogados. Essas duas histórias contam sobre como nós rejeitamos a Deus de maneiras naturais ou muitas vezes voluntárias. Mas a gente precisa deixar claro uma coisa: Deus nunca o rejeitará se você assim estiver de coração puro e sincero. Mas a gente precisa entender que são as pessoas que rejeitam a presença de Deus. E quando você rejeita aceitar a presença de Deus na sua vida, tudo pode acontecer. Deus escolhe não te abençoar de maneira nenhuma, mas se você, de maneira voluntária, escolhe se afastar de Deus, Deus respeita acima de tudo o seu livre-arbítrio. Não há o que Ele possa fazer. Se existe alguém que ainda, assim como nós, lutamos com o pecado, mas deseja continuar fazendo e continuando com o seu pecado de maneira voluntária, não desejando lutar contra, o Espírito Santo está ali falando. Em algum momento que se as pessoas quiserem se arrepender, chegar até Deus, Deus irá abraçar e vida que segue. Mas nós pecamos quando nós rejeitamos ao Senhor, achando que sabemos fazer as coisas que nós sabemos, fazendo do nosso jeito ou tendo vergonha dele e diversas maneiras. O Evaldo vai botar um vídeo para nós aí. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Ele é um vídeo que ele está em inglês, mas eu gosto muito desse vídeo, que ele é um vídeo que ele retrata. Você sabe muito bem que eu sou mato-grossense, então pode parar aí, Evaldo, depois eu mostro aí. Eu gosto de lidar com animais, né? E existe dentro do meio da agropecuária diversos, e você que de repente assim já lidou com animais e tal, e sítio, né, por aí vai, você tem muitos meios de você domar um cavalo. Um dos meios que as pessoas, que os antigos mais chucros fazem, que é domar o cavalo na pura grosseria, né?
amarra o cavalo, você deixa o cavalo amarrado num toco, ele pegando sol, pegando chuva ali, para entender que você que manda no cavalo, e aí ele fica dócil. Tem gente que chega a quebrar os dentes do cavalo, um por um, para ele entender que é você que manda e por aí vai. Mas existe também um tipo de doma, que é a doma gentil, que é chamada. E esse rapaz aí, ele é um palestrante, e esse círculo aí que você vai ver é chamado de redondel. O redondel, o que acontece? O cavalo vai para dentro ali, e o domador fica no meio, e esse cavalo ele fica girando. Fica girando e o domador no meio. E ele vai ficar girando até que o cavalo mesmo coloque e imponha moral sobre aquele que vai o domar. Porque enquanto ele está girando, você que quer domar o cavalo, você vai acompanhando o giro dele. Se você parar e não acompanhar, ele vai ditar o giro. E é legal que o cavalo é um animal que é utilizado até para terapias, pessoal, psicológicas. Tem a ecoterapia, que as pessoas, né, se tratam justamente cuidado com o cavalo, que o cavalo assim é fantástico. Um animal é criação de Deus, né? Pra você ter uma noção, o cavalo, se você consegue fazer carinho aqui na cabeça do cavalo, aqui na frente e atrás dele, no traseiro, é sinal de que você ganhou a confiança do cavalo 100%, porque são os lugares que ele não consegue ver. E essa doma acontece com muita paciência, em que você entende o cavalo, ele vai girando. Pode soltar o vídeo aí, Evaldo. E esse rapaz está tentando, né, demonstrando ali, como é que faz na prática ali para domar o cavalo. Você vê que o cavalo ele vai tirando sarro, ele vai dando coice para dizer, eu que mando aqui. E ele vai girando ali no redondel, vai girando, e ele vai, né, dizendo, né, os comportamentos. Só que vai chegando um passo que você percebe que o cavalo vai se aproximando, porque ele vai entendendo quem é que está domando ele, quem é que cuida de verdade. E nesse momento o cavalo fica desesperado, até que chega um momento que ele entende que quem está no meio não quer o mal dele, mas é aquele que vai cuidar dele. E aí ele vai e para do lado. Nesse momento você conseguiu ganhar a doma do cavalo. E ele utiliza o exemplo. Existem alguns momentos na vida que no meio de todas as circunstâncias e problemas que nós enfrentamos, a gente corre para um lado para o outro sem saber, querendo resolver o problema. Quando a principal solução seria apenas correr para o centro e dizer, Pai, me ajude. Pessoal, é muito sério a gente falar sobre rejeição de Deus. Porque nós podemos estar no caminho, eu posso estar no caminho, que é sem volta. Em que a voz do Espírito Santo já está lá baixinha, bem quase indo. Onde a gente, na multidão dos nossos problemas, está tentando lidar com eles sozinho. Quando o real desejo seria do coração em apenas chegar ao Pai e dizer, me ajuda. Em uns momentos, eu vou encerrar com isso aqui. Nos meus momentos de oração, eu costumava falar bastante. Mas eu entendi que o melhor momento de oração que nós temos é apenas quando eu chego para Deus e falo, Senhor, é isso que você tem. É isso aqui. O Senhor já sabe tudo o que eu estou enfrentando. Por favor, me ajuda. Deus não quer a tua oração com palavras lindas e bonitas e termos complicados. Deus quer um coração sincero que chega a Ele e fala, por favor, me ajuda. Esse coração sincero nunca rejeitará a palavra do Senhor. Um coração sincero que declara que Deus é aquele que é soberano e que Ele manda em você e na nossa vida, e que a gente precisa se humilhar a Deus no sentido de que reconhecer que dele vem todo o amor que nós precisamos. Hoje nós precisamos declarar, Pai, me ajuda. Nós temos um ano pela frente, diversas escolhas.
e que a tua escolha principal seja, no 5º dia do mês, corra para os braços do teu pai, como um filho que corre desesperado, que estava perdido na multidão, para os braços dos seus pais. Clame por ajuda. Não rejeite a palavra do Senhor. Não queira fazer do teu jeito. Não sinta vergonha da presença de Deus na sua vida. Corra para os braços de Deus. Ele está disposto a te abraçar em todos os momentos e cuidar de você. E eu quero orar com você que tem esse desejo, do jeito que você está, para que a gente clame ao nosso Pai por socorro, principalmente pela tua presença, Senhor, nós clamamos. O Senhor sabe muito bem quem eu sou. O Senhor sabe muito bem quem cada um que está aqui é, as lutas que enfrentam. A gente muitas vezes tenta maquiar, tenta esconder aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é, e tentando fazer do nosso jeito, mas Pai, o Senhor olha e vê como a gente está perdendo tempo, quando o ideal seria apenas nos aproximar, nos jogarmos em teus braços e dizer: Senhor, Pai, me ajuda, cuida de mim, eu preciso de Ti. O Senhor aceita o coração. A Tua palavra diz que Cristo veio para aqueles que estão doentes, para os pecadores, esses precisam de ajuda, reconhecem que precisam. Nos ajuda, Pai, para que esse ano seja um ano de conquistas e vitórias, ok, mas principalmente e unicamente que seja um ano em que nós percebemos e tivemos a plena certeza de que não Te abandonamos em nenhum minuto. O Senhor não nos abandona em nenhum momento, o Senhor não nos rejeita, o Senhor nos aceita, mas precisamos aceitar o Senhor e seguir da maneira correta que precisamos seguir, fazendo a Tua vontade, Pai. Nos ajuda a entender a Tua vontade e nos entregar por completo. Nós oramos pela Tua presença e que ela possa ser sentida em nossa vida, e clamamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e te dê uma ótima semana na presença do Pai. Lembre-se que nós teremos o culto na quarta-feira aqui também. Que Deus seja louvado pela sua vida. Vamos cantar?